Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Já o Conheço Online. Hoje nós vamos dar início, a uma série de videoaulas, digamos assim, um mini curso, a respeito do município de Santa Quitéria, no estado do Ceará. Aqui é a nossa aula número 1, teremos aí a aula número 2, aula número 3, aula número 4. E esta aula ela vai falar sobre a história de Santa Quitéria. Então, essa aula aqui é para a preparação, para o seu concurso, tá? Do ano de 2024, onde a banca, ela irá cobrar questões a respeito do município de Santa Quitéria, tá certo? Então, desde já, se inscreva no nosso canal, dê o like, ative o sininho, é a maneira que você ficar por dentro, dos nossos próximos conteúdos que serão lançados nos próximos dias, tá? Então, a partir do momento que você se inscreve, que você ativa o sininho de notificação, o YouTube ele entende que você gostou do conteúdo e ele vai lhe indicar, nas próximas, quando a gente lançar as novidades, não é isso? Então, ele vai lhe notificar, tá certo? Então, só para começar, esclarecer algumas questões, a banca, que vai realizar o concurso de Santa Quitéria, como a gente já sabe, é a banca Consupan, não é isso? E são 3 editais de concurso, né? Cada um com suas especificidades, né? E a gente vai, só detalhar aqui um pouco a estrutura da prova, tá? Então, são 40 questões, em todas as provas. Português são 10 questões. Então, aqui no caso para nível superior, é isso? Aí, conhecimentos gerais tem noção de informática, noção de direito, administrativo e constitucional, matemática e conhecimento sobre o município, né? E temos ainda a parte específica, que, claro, abrange aqui o maior número de questões, são 20. Cada questão vale 2,5 pontos e você não pode fazer menos de 50 pontos, porque aí você vai estar eliminado. Ou seja, tem que acertar no mínimo aí 20 questões, 50%. Isso para nível superior. Aí temos aqui a estrutura para nível médio, uma prova um pouco mais enxuta, português também 10, noção de informática, noção de direito administrativo e constitucional, matemática e conhecimento sobre o município. Que são bem 10 questões, a mesma estrutura. E aqui temos ainda os conhecimentos fundamentais. Conhecimentos fundamentais, a diferença é que na parte aqui dessas 10 questões aqui de conhecimentos gerais, ele vai abordar apenas conhecimentos matemáticos e conhecimentos sobre o município. Aí tem a parte do específico, também de português lá em cima, e aí segue a mesma dinâmica, mesmo roteiro. Aí, o que a gente quer esclarecer? Que nossas videoaulas, nossos materiais preparatórios, eles irão focar nessa parte dos conhecimentos sobre o município, tá certo? Então, conhecimentos sobre o município. A gente vai detalhar esses assuntos, esse conteúdo que a banca vai cobrar apenas a respeito dos conhecimentos sobre o município. Professor, que conhecimentos são esses? Pronto, o edital, ele está lá especificando que vai ser o quê? Os conhecimentos que ele pode cobrar: história de Santa Quitéria, os aspectos geográficos e municípios circunvizinhos, a emancipação e fundação da cidade, a promulgação da lei orgânica, perdão, e a administração municipal, datas significativas e comemorativas do município e também fatores econômicos da cidade e além dos demais aspectos gerais a respeito do município, tá certo? Então, espero que você tenha compreendido, aqui o que a gente quis repassar. E a nossa aula de hoje, nós vamos falar justamente da história de Santa Quitéria, um pouco da história, um breve resumo, tá? Informações importantes aí sobre Santa Quitéria, tá bom? Então, vamos lá. Para iniciar,
cabe aqui uma breve apresentação sobre o município de Santa Quitéria, né? Santa Quitéria é um município localizado no estado do Ceará, isso aqui a gente já sabe, com uma população estimada em 41.647 habitantes. Essa é a população estimada aqui para 2024, de acordo com o IBGE. No entanto, gente, de acordo com o último censo, né, os dados oficiais do IBGE, contava aí com 40.183 moradores, apresentando uma densidade demográfica de 9,43 habitantes por quilômetro quadrado. Além disso, Santa Quitéria é o maior município em extensão territorial do Ceará e faz limite ao norte com Sobral. Aqui, informações importantíssimas, né? Santa Quitéria é o maior município em extensão territorial. É o município que tem a maior área do estado do Ceará. E ao norte ele faz limite aí com Sobral, no qual o município foi desmembrado. Então aqui são informações oficiais, tá, do IBGE, certo? Lembrando que o conteúdo, né, nossas informações que a gente irá trazer são informações baseadas em pesquisas realizadas em sites, né, dados oficiais, tanto do IBGE como da Prefeitura Municipal, como da Câmara Municipal, tá certo? E aqui nós temos alguns dados gerais importantíssimos também, né, que a banca prevê que pode cobrar. A fundação da cidade, que foi em 27 de agosto de 1856. O aniversário da cidade se dá todo dia 27 de agosto, né, todos os anos. E a emancipação ela coincide, né, com a data de fundação, 27 de agosto de 1857. O gentílico, o que é o gentílico? Né? É o adjetivo que a gente dá para quem é nativo, é natural, né, da cidade. Então, o gentílico de Santa Quitéria é quiteriense. A padroeira, Santa Quitéria, né, por isso o nome do município. E o município de origem, do qual foi desmembrado, é Sobral. Ok? E aqui a gente vai resumir, né, os dados de um pouco sobre a história de Santa Quitéria, isso na ordem cronológica, tá certo? Então, os primeiros acontecimentos da região. Os irmãos José Machado Freire e Miguel Machado Freire recebem 6 marias de 6 léguas de terras às margens do rio Groaíras, que é um importante rio da cidade. Então, primeiramente, né, que é o início, digamos assim, da colonização daquela região, né? Os irmãos José e Miguel Machado Freire recebem as 6 marias de 6 léguas de terra às margens do rio Groaíras. Em 1760, João Pinto de Mesquita, né, estabelece a fazenda Cascavel, a primeira fazenda da região às margens do rio Cascavel. Então, esse senhor, né, João Pinto de Mesquita, ele estabelece a primeira fazenda, né, a fazenda Cascavel, às margens do rio Cascavel, né, por isso leva o nome. Em 1823, o povoado é elevado à freguesia por decreto, de março de 1823. Então, neste ano, em 1823, o povoado é elevado à freguesia, não é isso? E o desenvolvimento inicial? Em 1823, com a criação da freguesia de Santa Quitéria, a construção da capela, né, e o início da formação de um povoado. Então, com a criação da freguesia, né, de Santa Quitéria, ali a criação da capela e, consequentemente, a formação do povoado. Né? E em 1827, a criação do distrito de Paz de Santa Quitéria. Em 1850, a criação do distrito de Barra do Macaco, que dando prosseguimento. Outro fator importante foi a criação da comarca. Né? A criação da comarca ela se deu pela Lei 1551, abrangendo Santa Quitéria e Tamboril. Em 1884, a comarca se torna independente, sendo desmembrada de Tamboril e criada a comarca de Santa Quitéria pelo decreto 8.742. Em 1888, a inauguração do prédio da Câmara Municipal.
Observe, né, que aqui os dados na ordem cronológica, né, a evolução histórica, administrativa, né, de Santa Quitéria aí ao longo dos anos, ao longo do tempo. Em 1929, a perda do distrito de Riacho Guimarães para a criação do município de Cariré, atualmente Groaíras. Né? Então, ao longo da formação administrativa, da sua evolução, Santa Quitéria ela adquiriu alguns distritos, ao mesmo tempo, alguns distritos foram desmembrados e transformados em cidades. Né? Então, houve toda essa dinâmica aí evolutiva. Um exemplo disso, né, é o distrito de Riacho Guimarães, que foi desmembrado, foi para a criação, né, do município de Cariré, que posteriormente esse município hoje é chamado de Groaíras. Né? Reorganizações administrativas. Em 1951, a perda de terras para o município de Monsenhor Tabosa. Em 1957, a emancipação do distrito de Hidrolândia. Hidrolândia passou a ser um município. Em 1990, a emancipação do distrito de Senador Catunda. E aqui, um historiador importante, que ele descreve muito bem a situação de Santa Quitéria na época, né, em 1884, é Antônio Bezerra. Né? Então ele traz importantes relatos, né, de suas observações naquela região, né, naquele município. E aqui a gente trouxe um breve resumo. Quanto à infraestrutura, a vila contava com cerca de 120 casas, praça ampla com igreja matriz, mercado em construção, Câmara Municipal e cadeia pública. A economia. Como que era a economia? Pecuária e agricultura, que se destacavam. Né? Havia aí 350 fazendas de gado e 90 agrícolas. Produção de algodão, mandioca, cereais e exportação para a capital e Sobral. O clima e a água, como é que ele dizia? Né? Como foi que ele descreveu na época? O clima salubre, água do rio Jacurutu, descrita como pura e cristalina. E ele falou também sobre o açude 12 Lobos, né? A construção em alvenaria, posteriormente reconstruído em barro, importante para o abastecimento e a oferta de peixes. Então, nessa época já havia uma preocupação com a questão das grandes secas, né? Por isso, a construção desse açude, descrito por Antônio Bezerra. E dificuldades e notáveis, né? Dificuldades e filhos notáveis na época. Né? Uma das maiores dificuldades, né, foi a seca de 1877 e 1879. Houve uma redução populacional e impactos severos devido a essa seca, né? A falta de infraestrutura. Então, muitas pessoas, né, perderam a vida por conta dessa dificuldade, da seca, da escassez de água, né? Como também houveram muita emigração, né? Muitas pessoas saíram de Santa Quitéria, né, para procurar outros locais. Né? Muitos foram para a Serra, da região da Serra da Ibiapaba, outros região do Piauí, né, isso? Por conta aí dessa dificuldade, por conta da seca, né? Aí de 1877 até 1879. Um dos filhos notáveis é Tomás Pompeu de Souza Brasil. Quem foi ele? O senador Pompeu. Ele lutou, né, na defesa de melhorias para o Ceará e ele é descrito como um patriota e dedicado. Outro filho importante é o professor Joaquim Catunda, né, ou senador Catunda. Ele haveria um pessimismo aí por conta dele quanto ao futuro do Ceará, contrastando com a visão otimista de Bezerra, né, sobre o potencial desenvolvimento da província. Tá certo? E ainda, agora a gente vai entrar aqui um pouco da evolução administrativa do município, né, a criação do distrito. Santa Quitéria, né, houve a provisão para a criação do distrito de Santa Quitéria, em 22 de março de 1823, em 18 de agosto, em 18 de julho de 1882, o ato provincial
oficializa a denominação Santa Quitéria. E quando foi que ele foi elevado à categoria de vila? Em 27 de agosto de 1856, né? Que é a data aí da sua emancipação e fundação. A elevação à categoria de vila pela lei provincial 782, né, desmembrado aí do município de Sobral, né? Como já sabemos, Santa Quitéria foi desmembrado de Sobral. Em 5 de outubro de 1857, há a instalação da vila, né? Aí pouco mais de um ano depois da sua elevação, da sua fundação. A criação dos distritos, né? Como eu falei anteriormente, Santa Quitéria ela passou aí por várias mudanças, né? Várias modificações ao longo dos anos, né? Perdeu distritos, adquiriu distritos, outros se emanciparam, né? Perdeu o território. Então, em 1899, a anexação do distrito de Arraial do Vida. Né? Em 1829, a aquisição do extinto município de Entre Rios e do distrito de Cajazeiras. Né? A aquisição adquiriu esses distritos. Em 1931, a incorporação do extinto município de Santa Cruz. Em 1933, a anexação do distrito de Madalena e Trapiá. Sobre a reorganização territorial, em 1935, há o desmembramento de Santa Cruz e Sinimbu para formar o município de Santa Cruz. Em 1938, mudanças do nome de Madalena para Catunda e a extinção do distrito de Vidéu. Já em 1943, a renomeação de Cajazeiras para Batoque e Entre Rios para Macaraú. Novos desmembramentos e criação de distrito. Em 1957, há o desmembramento de Batoque para formar um novo município. Já em 1960, a elevação de Macaraú à categoria de município. Então, que foram alguns municípios, alguns distritos, né, que foram se tornando municípios, elevados à categoria de município. E entre 1963 e 1964, a criação de novos distritos, né, como Malhada Grande, Senador Catunda, Otávio Lobo, Muribeca, Areial, Logradouro e Raimundo Martins. E a extinção e a reincorporação de municípios. Em 1965, a readmissão dos municípios extintos como distritos. E aqui, a divisão territorial atual, no caso de 2022, era a seguinte. Total de distritos eram 11. Quais são eles? Santa Quitéria, Lisieux, né? Logradouro, Macaraú, Malhada Grande, Saco do Belém, Raimundo Martins, Trapiá, Riacho das Pedras, Sangradouro e a Areal. Então, essas aqui são informações importantes. E aí, caso você queira contribuir também, né, para mais informações, né, enriquecendo mais essa aula, você pode deixar aí nos comentários, tá certo? Sua contribuição, tá? Então, pode ficar à vontade. Caso você queira fazer, né, alguma observação, tá? Então, gente, aqui, né, atenção, é hora da gente treinar. Então, aqui você vai responder, né, nós vamos responder algumas questões, tá? Comentar a respeito dessas questões. E é importante que você tente responder essa questão de maneira autônoma, tá? Tentar responder sozinho. Só depois você dá um play aí para acompanhar a correção. Tenha certeza que dessa forma, né, sua aprendizagem vai ser mais significativa. Tá? Essa aqui é a hora que você vai ver, né, como é que está, como é que foi, né, a sua absorção de informações durante esta aula. Então é importante você dar uma pausa, né, e só depois dar um play. A gente não pode assistir uma videoaula, né, como
estivesse assistindo um programa de TV ou um jogo de futebol, né, sem tentar interagir com o conteúdo. Então, por isso que é importante você fazer suas pausas, né, tentar responder, fazer suas anotações, né, para você retornar, revisar sempre que necessário. Então, gente, a questão número 1 diz o seguinte, né, de acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o IBGE, para o ano de 2024, a população de Santa Quitéria cresceu em relação ao censo de 2022. Né? Considerando essa informação, qual é a estimativa populacional do município em 2024? A letra A, 39.500 habitantes. Aí a letra B, 40.183 habitantes. Letra C, 41.647 habitantes. Ou letra D, 42.550 habitantes. Então, como a gente viu, né, aqui ao longo da nossa exposição, o município de Santa Quitéria ele tem uma estimativa, aí, de acordo com o IBGE, que sua população seja de 41.647 habitantes. Portanto, a letra C é a alternativa correta. Questão 2. A fundação de Santa Quitéria remonta ao século XIX, né, quando o município foi desmembrado de Sobral, uma importante cidade cearense. Em que ano Santa Quitéria foi oficialmente emancipada politicamente? Aí, 22 de março de 1823, 4 de janeiro de 1841, 27 de agosto de 1856 ou 5 de outubro de 1857. Como vimos, né, ao longo da nossa exposição, o município de Santa Quitéria foi desmembrado oficialmente de Sobral no dia 27 de agosto de 1856. Portanto, mais uma vez aqui a letra C, a alternativa correta. Questão 3. Né? A seca de 1877 e 1879 foi um evento devastador para o sertão nordestino e também para Santa Quitéria, que sofreu grande perda populacional. Estima-se que antes da seca a população de Santa Quitéria era de aproximadamente letra A, 10.000 habitantes, letra B, 15.000, letra C, 5.000 ou letra D, 7.000. Então, antes desse evento devastador, a população de Santa Quitéria, de acordo com informações, né, de historiadores, era de aproximadamente 10.000 habitantes. Letra A, alternativa correta. E aqui o nosso gabarito, né? Primeira questão, letra C, segunda, letra C e a terceira questão, letra A. E aqui, né, a gente trouxe algumas informações aí resumidas, né, em tópicos, mas caso você queira, né, a apostila a respeito de conhecimentos de Santa Quitéria, com um simulado aí de 50 questões comentadas, você pode estar acessando o link na descrição, tá, e solicitando informações para você adquirir. Tá, ok? Então, fica à vontade, né, tem um link aí na descrição. E essa foi a nossa aula número 1. Teremos ainda a aula número 2 nos próximos dias. Então não se esqueça de se inscrever, né, de curtir, de comentar, se possível, tá certo? Então, pessoal, bons estudos, um abraço a todos e até a próxima aula.